Você dizer a priori, não quero ser mãe. Não, isso não aconteceu, você não está rejeitando nada, você está rejeitando só uma coisa que você... Mas até pouco tempo, sequer isso você podia dizer. Era uma vergonha. Mas eu acho que ainda se coloca, por exemplo, a minha escolha de não ter, ela ainda é questionada. Eu não vou fazer nenhum drama disso, porque já basta minha vida, tipo, eu sei que hoje em dia eu penso, hoje tenho a assunção de que eu vou morrer na minha vida achando que fui mal compreendida. Então, assim, nisso, você passa por isso antes de tudo, né? A pessoa achar assim, nossa, mas não quer ter filho? Nossa, mas o que você vai deixar para o mundo? Eu falo, você jura? Uma criança que nem foi inventada ainda, uma hipótese, um algo. Tem tanto mais, tem tantas possibilidades, imagina. Né? Porque os romances que a gente escolhe na vida, quando eu digo romance, não é de homem e mulher, de mulher com mulher, não é o conjugal. Mas meu romance é comigo, é com um mundo, talvez já até dentro de mim, né? E até maior para a minha causa pessoal. Eu não quero fazer uma criança, eu não quero criar eu quero criar os meus universos, as minhas coisas. Eu quero dormir, eu quero juntar dinheiro, eu quero dormir de tarde. Quero ter algum tempo para outras coisas. Entende? As coisas são tão... Né? Como é que você pode ser questionado? Mas você não vai conhecer o amor de verdade. Eu acho isso muito interessante. Poxa, eu posso não conhecer o amor de ter um filho parido. E daí? Todas as pessoas que dizem isso conhecem todos os amores que eu conheço na minha vida? É louco. Ai, que pergunta linda. Pietra Príncipe, minha querida, macaquinho Punch, não me sai da cabeça, não me sai da timeline. Você está acompanhando o macaquinho Punch? Eu fui acompanhando de leve, até o macaquinho ser aceito. Porque eu tenho o coração mole para macaquinhos. O macaquinho. Primeiro que macaquinhos, vamos combinar. Então, é tudo. Mas, segundo que macaquinho fofinho, rejeitadinho, com sua pelúcia, quebrou a internet, certo? Ele e seu orangotangozinho, né? E aí, só que aí, claro, tem a parte que quebra a internet, que todo mundo ficou obcecado e torcendo pelo macaquinho, e tem a parte das conversas adjacentes, que esses episódios vão inspirando, né? Eu pensei em começar por uma que é a da rejeição materna. Porque, assim, somos todos primatas, né? Homens primatas, né? Capitalismo selvagem. E não é à toa, a gente se identificaria, acho que com qualquer bichinho, mas ainda por cima um primatinha que lembra... Um primatinha que é tão um irmão próximo. E o fato é que eu estava lendo a respeito e eu... Ai, peraí que eu dei uma chacoalhada aqui na nossa... E eu fiquei muito intrigada com o fato de que cientistas dizem que entre os primatas não é tão comum a rejeição de filhotes, embora também não seja algo assim inédito, né? Existem camadas dessa rejeição materna, e o fato é, a mamãe do nosso Punch, bonitinho, era mamãe de primeira viagem. Estava num calor infernal, o que eu super me solidarizo, eu não tenho vontade de fazer nada, quanto mais de ser mãe num calor infernal. E terceiro, era jovem. Então, alguns desses cientistas estão dizendo que, olha, todos esses fatores combinados, mais o fato de que o instinto materno fora dos humanos passa basicamente por um instinto de sobrevivência e de perpetuação da espécie, não prioritariamente pelo afeto, é de se compreender que essa mãe possa ter rejeitado esse filhotinho por inexperiência, juventude, medo de não dar conta porque estava muito calor e falou, não dou conta. É a natureza, acontece, eu acho. Você acha? Acho. Com mãe humana, quando meus cachorros nasceram, a malvadinha, que era a mãe deles, ela ficava atacando eles no aquecedor. Eu não dormia. Aí eu falei assim, meu Deus, eu acho que vai ser... Eu tinha 31. Aí eu falei, eu acho que eu não vou querer uma pessoa, não.
Ah, mas o cachorro te trouxe isso. Não, mas foi a primeira das coisas que eu comecei a pensar. Eu não dormia. Eles tinham nascido, fiz o parto, tudo. A mãe era do meu ex. E eu não Você pensei em fez ter um cachorro. parto? Fiz, Ah, fiz. Aí fiquei com o ministro desembargador. E ele ficou com a sinistrinha, a irmã. Aí, calma. Pera. As duas fêmeas, uma é a malvadinha e a outra é a outra é a sinistrinha. sinistrinha. A malvadinha Rest in Peace já se foi. Aí agora, aí que nasceu a sinistrinha, o ministro e o desembargador. Então, mas olha que machista essa divisão. As duas meninas, por que as duas meninas são malvadinhas e sinistrinha e os menininhos são ministro e desembargador? Ah, que isso, eu quero muito mais ser sinistrinha e malvadinha na minha vida do que ministro e desembargador. O que é isso? Isso depende do ponto de vista. Tem um ministro bem malvadinho acontecendo. Eu posso pegar as coisas e ir embora, justamente porque eu não tenho filho, pensa comigo. Mas conte. Mas aí você ajudou a malvadinha. Eu cuidei, porque o meu então namorado já falou, ele falava em mineirês, é a natureza. Aí eu falei, o que é a natureza? Aí eu enlouqueci, cuidava para ela não tacar no aquecedor, porque era São Paulo, eles nasceram em São Paulo, mas eu omito esse fato. Nasceram na Pompeia. E estava frio, era maio, e ela tacava no aquecedor de madrugada com ódio, que ela não aguentava mais dar de mamar, e eu falei assim, tá, compreendi ela. Mas você sabe acabei ficando com eles. Entendi, mas desculpa te interromper, mas é que você falou da dor, de não aguentava mais dar de mamar. Uma das reportagens que eu li é que uma das razões que os cientistas já detectaram de abandono de filhote entre os animais não humanos é dor. A dor, mastite faz mães animais abandonarem seus filhotes. E só quem já teve um peito rachado sabe o que é, assim, tadinho. Nossa, eu não consigo vislumbrar uma dor dessa. Eu lembro da cara da cachorrinha, ela ia correndo, eles iam correndo atrás dela, e ela ia, desesperada. É uma coisa, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu sei que eu, por exemplo, não amamentei, porque, minha mãe ficava arrebentada, e também eu não sabia que estava saindo leite. Você não mamou, não é que você não amamentou, você não mamou. Não amamentei. Não mamei. Não. Quando era criança. Porque a tua mãe ficou ruim. Ficou, acho que também deu uma deprimida também, acho que não conseguia, aí teve uma irritação, por exemplo. Não é um fato que eu nunca tenha comentado, de que eu não seja um filhotinho rejeitado ali por aquela mãe que não pôde, entendeu? Não rolou. Meio que não rolou. Entendi. Não rolou. Não colou a maternidade da tua mãe com você? Não rolou. Eu sei que, independente de qualquer coisa, até com a minha irmã rolou, mas comigo não rolou. E eu te digo, é recíproco. Eu nunca consegui sentir. Então, assim, independente de outras questões, que aí é vilã, não é legal, não é sobre isso. A natureza é capaz disso, o filho e uma mãe não acontecer. Aí Freud está aí para explicar, aí Jung, aí quem for, o destino, as coisas, mas pode acontecer, e eu não acho que tem que ser o mundo em cima daquela mulher, porque a gente está falando de mãe, né? Até agora a gente não abriu a boca para falar a palavra pai. Então, não, mas o pai está fora dessa equação. Põe um pinzinho nele aqui do lado, já a gente chega. Vou separar aqui. Está distante. Mas, porque eu acho muito interessante esse caso do Punch e isso que você está falando da tua própria experiência, porque as coisas, o caso do Punch evidencia para a gente algumas dimensões que às vezes ficam separadas, né? A gente, por ser um bicho social que nós somos e capaz de processar sentimentos, além de senti-los, tentar processá-los intelectualmente. A gente intelectualiza. Então, a gente empresta à maternidade muitas camadas diferentes. E, normalmente, a gente deixa de considerar, isso vem mudando recentemente, mas por muito tempo, e ainda em boa medida, a gente deixa de considerar a dimensão puramente animal do que é ser mãe humana.
né? É uma experiência biológica e instintiva muito desafiadora, muito desafiadora. E aí você pega o caso do macaquinho, que aí, né, fui ler, né? Que aí eu fiquei obcecada com toda a internet, e aí eu estava vendo que mamíferos e aves no reino animal são os dois tipos de bicho que mais rejeitam filhotes. O que não é tão comum são os primatas. Mas você falou da tua cachorrinha, não é algo comum. E aí tem aquelas coisas que eu falei, por exemplo, se o filhote nasce muito fraco, como tem o instinto da sobrevivência da espécie, a tendência de uma mãe no reino animal, olhar para o bichinho muito fraco. Não vai dar. Não vai vingar. E eu preciso estar apta biologicamente para cuidar de outro filhote, para reproduzir novamente e cuidar desse outro filhote. A outra coisa que eu achei interessante é que mamíferos e aves são dois dos animais que passam mais tempo com os filhotes depois que eles nascem. Porque a maioria do reino animal, o bichinho nasce e já cai no mundo. Já vai, passa ali algumas horas, dias, e se cria. Os mamíferos e as aves, não. Eles estão mais interdependentes por mais tempo. Aí você transporta esse cálculo para o ser humano, que tem filhotinho de 35 anos ainda dependendo da mãe. Não é mesmo? Sim, com certeza absoluta. Principalmente do gênero masculino. Mas vai, claro que eu falei como piada, mas você pega ali que vai para dar conta de comer, de sobreviver sozinho, ali, pelo menos uns 11, 12 anos. Ou vamos ser mais pé no chão, menos privilegiada. Sei lá, no interior, aquelas famílias de 8 crianças, um irmão do outro. 4, 5 anos até já se vira, já consegue fazer 4, 5 anos já se vira, o irmão mais velho já cuida, ou a irmã, né? Dependendo do contexto cultural, que quase sempre é a irmã ainda. Exatamente. Mas ainda assim, o bichinho, se você jogar um bichinho de 4 anos, humaninho, na natureza, a chance dele sobreviver, dele prosperar é muito baixa. É muito. Né? Eu vejo esses programas que tem os japonesinhos, já viu? Que eles são pequenininhos e bota filmando eles. Crescidinhos, acho que é a tradução que colocam para o Brasil. E eles têm, 4, 3 anos, e eles têm uma tarefa para fazer, no Japão, em cidades pequenas. E eles vão, assim, fazendo as coisas assim, é de se arrepiar. Eles passam, assim, perto do ônibus, só que tem uma equipe. Cara, espero que tenha, né? Uma equipe. O Punch, aliás, é japonês. O Punch nasceu no zoológico do Japão. Mas, enfim, então, a dimensão biológica da maternidade humana é subestimada, eu acho. Os efeitos biológicos do pós-parto já não são mais tão tabu quanto já foram, já se fala mais, né, do baby blue, das coisas todas, mas o tabu de uma rejeição materna entre humanos é uma coisa inimaginável. Eu nunca vou esquecer, Pietra, já vou jogar para você de volta, mas eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu assisti aquele filme As Horas, que são várias histórias, é antigo já, não lembro de que ano que acho que é 2000 a Maria, o que hoje? A nossa Isa está de férias. Vejo Isa, que eu sei que ela vai assistir. Ela assiste. Ela é viciadinha em nós. Mas depois, se a Maria puder dar uma pesquisadinha que ano que é o As Horas. Então, são histórias simultâneas, mas uma das histórias é com aquela atriz maravilhosa Julianne Moore, e ela tem uma crise na maternidade, os filhos já não são nem tão bebês, 2002, eu ia chutar 2003, até que eu não estou tão ruim. E já não são tão bebês, já são maiorzinhos, mas ela vinha alimentando uma rejeição, até que isso, veja, se passa ali nos anos 50 e tal, até que o momento ela rompe, ela não consegue sustentar o papel de mãe e vai embora. E eu me lembro, veja, 2002, eu tinha 21, 22 anos, 23 anos, 22 para 23.
Aquilo me chocou tão profundamente. Com 23 anos de idade, numa geração já não tão conservadora, tão antiquada, eu não conseguia conceber a ideia de uma mãe não ter um instinto materno assim, ó. Mas você não acha que isso é coisa assim da religião, né? Também do sagrado da mãe, do papel, independente da religião, da culpa do papel que se joga à mãe, desde da Nossa Senhora, que é a epítome do sacrifício sacrificial, entendeu? Tipo, supostamente a mulher nem, né, fez nada lá e ficou, concebeu um filho, sacrifício. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que passa pela lente da religião, sim, porque se a gente pensar na mitologia grega, nessas coisas, em outras culturas, pré-cristianismo em particular, de fato, a mitologia tem as histórias dos semideuses e das coisas que você entrega. E, aliás, os deuses. Toma, não quero. Isso. Se os deuses sacrificavam os filhos, imagine, né, o mortal. De fato, acho que eu não conheço o suficiente de outras culturas, principalmente, né, dessas que não são tão familiares para a gente aqui no Brasil, né? Uhum. Mas tem uma coisa latina que também é muito forte de vínculo materno. É muito. E talvez passe pelo cristianismo latino. Passe pelo cristianismo, La Lupe e todas as coisas, e Nossa Senhora de todas as coisas, tem uma que apareceu em cada lugar, sempre para cuidar, né? Sempre para estar fazendo tudo, estar em todos os lugares. Mas eu acho que, além da religião, ou somada à religião, tem uma questão puramente cultural mesmo, de imaginar que mulheres, já há muito tempo, têm que o instinto materno é algo inexorável, incontornável, inquestionável, enfim. E tem uma questão, questão moral, né? Se você, tanto que os maiores xingamentos do mundo quais são, né? Tipo, é sempre o filho de alguém, meu amor, tá? E quando alguém quer ofender muito, você fala assim, não, isso parece filho de chocadeira. Aí eu penso, pô, cara, a pessoa nem teve mãe, né? Aí tu ainda tá esculachando ela, porque a culpa é dela que ela não teve mãe, tipo, caramba. Como é que isso é? Então, assim, isso é uma coisa que, mais que a gente está falando uma bobagem aqui e tal, mas é forte. É pesadíssimo. E aí você tem essa super pressão que hoje eu acho que já está sendo um pouco mais, ainda com bastantes dificuldades, mas já tem um pouco mais de espaço para mulheres dizerem, inclusive no Brasil, inclusive em culturas patriarcais fortes, e matriarcais, né? Porque imagina, se a gente está falando da obrigação de ser mãe no patriarcado, imagina no matriarcado, né? Enfim, mas já tem um pouco mais de espaço para mulheres defenderem, sustentarem a posição de não querer ser mães. Rejeitar filhos é outra coisa, né? Porque se você já pôde, é bem mais complexo você rejeitar, mas você dizer a priori, não quero ser mãe. Não, isso não aconteceu, você não está rejeitando nada, você está rejeitando só uma coisa que você. Mas até pouco tempo, sequer isso você podia dizer. Era uma vergonha. Mas eu acho que ainda se coloca, por exemplo, a minha escolha de não ter, ela ainda é questionada. Eu não vou fazer nenhum drama disso, porque já basta minha vida, tipo, eu sei que hoje em dia eu penso, hoje eu tenho a assunção de que eu vou morrer na minha vida achando que fui mal compreendida. Então, assim, nisso, você passa por isso antes de tudo, né? A pessoa achar assim, nossa, mas não quer ter filho? Nossa, mas o que você vai deixar para o mundo? Eu falo, você jura? Uma coisa que nem foi inventada ainda, uma hipótese, um algo. Tem tanto mais, tem tantas possibilidades, imagina. Né? Porque os romances que a gente escolhe na vida, quando eu digo romance, não é de homem e mulher, de mulher com mulher, não é o conjugal. Mas meu romance é comigo, é com um mundo, talvez já até dentro de mim, né? E até maior para mim, na minha causa pessoal. Eu não quero fazer uma criança, eu não quero criar eu quero criar os meus universos, as minhas coisas. Eu quero dormir, eu quero juntar dinheiro, eu quero dormir de tarde, certo?
quero ter algum tempo para outras coisas. Entende? As coisas são tão... Né? Como é que isso pode ser questionado? Mas você não vai conhecer o amor de verdade. Eu acho isso muito interessante. Poxa, eu posso não conhecer o amor de ter um filho parido. E daí? Vocês, todas as pessoas que dizem isso, conhecem todos os amores que eu conheço na minha vida? É louco. Ai, que pergunta linda. Adorei a tua formulação. A experiência é única, né? Como se você tem a Helena hoje, se você tivesse outra, ia ser outra experiência totalmente diferente. Cada ser humano. Eu queria te ouvir mais um pouco, porque tem, além dessa coisa de não conhecer o amor infinito, a experiência do amor incondicional, tal, que é um dos argumentos de pressão sobre as mulheres, tem um outro que é o da completude, de que a experiência feminina só se completa na maternidade. E ela é diferente do amor. É como se, para você ser uma mulher, independentemente de você amar ou não, para você ser... para você experimentar a feminilidade em sua plenitude, você precisa ser mãe. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Na minha opinião, não, né? Eu acho que a gente já nasce parindo, assim, universos e coisas. Então, eu acho que eu tenho que criar a minha própria criança, que sou eu mesma. Eu quero estar sempre em contato com isso. Meus sonhos são outros, entende? Eu não vim com esse. Eu lembro, por exemplo, eu fiquei um tempo... Você nunca teve esse desejo? Não é uma coisa que foi e veio? Eu nunca tive. Eu pensei, quando eu era criança, que era meio que obrigatório, criança pequena. Eu achei que com 18 anos eu ia estar casada. A gente não sabia nada, né? A gente achava que tinha que perder a virgindade e casar, colégio católico, mas eu não tinha questionado. Com 9 eu já começo assim, dogma. Eu disse, então não quero mais ficar aqui. Não, peraí, tchau. Antes eu ia na missa porque eu queria, mas até eu achei que... Aí eu pensei, Nossa Senhora é demais. Ela é bem-aventurada, quero ser igual a ela. Eu adorava esse termo, bem-aventurada. Ela pisa nas cobras. Eu tinha entendido bem, mas eu não tinha entendido da forma que tinham dito. Eu fui fazer exatamente isso, só que de outra forma. Então, eu não quis filho nenhum, não tenho a menor vontade de gerar uma criança, menor vontade. Se um dia, pode ser que eu tire ela velha, eu penso assim, para que eu vou deixar essa coisinha aqui que eu... gente, eu posso adotar a vida inteira, mas não acredito que isso vai acontecer. Acho que tem outras formas de... Eu já sou muito maternal, eu estou sempre cuidando, estou sempre checando as pessoas, eu vou abrindo janelas e checando, eu tenho essa coisa de sentir muito as coisas, eu não ia aguentar, se eu fosse mãe de uma criança, eu ia me suprimir, eu ia morrer. A Pietra, que eu gosto, eu ia morrer. Porque e o meu marido, por acaso, ele também é como eu, ele tem essa ansiedade se os cachorros estão bem, aí a gente tem a câmera, a gente é muito preocupado, muito socorro. A gente está lá, tem a câmera, que babadinho, aí tá lá, babado, não sei o que, a gente ia se abaular, ia parar de existir. Então... Você se considera mãe de pet? Me consideraram demais. É um exercício maternal para você? Olha, é um exercício maternal, é de pet. As pessoas adoram, tipo, ridicularizar, né? Do tipo, como se eu ficasse lá botando calça leg no cachorro. É isso. Papai Noel acontece. Mas... Eu confesso que eu acho muito fofo ver os vídeos. Eu vejo eu adoro vídeo de cachorro, né? Eu assisto muito vídeo de cachorro. Quando você põe no meu Instagram. É gostoso mandar esses videozinhos. E aí, eu adoro os videozinhos dos cachorros de roupinha. Mas eu gosto, inclusive, pelo desconforto da carinha deles. Eles tudo meio tortinho. Duro. Tem um que ama, tem um que odeia. Cachorro de sapato é uma coisa mais desconfortável. Eu acho um absurdo. Mas, não, aqui, minha filhinha, Ipanema, que estou no Brasil, tudo acontece, tem uma iote que tem calça leg. Tá bom pra você? Essa eu nunca vi. Essa cachorro com calça leg? Deve ter um Instagram desse cachorro. Querida, não sei, uma loucura. Ela parece o Steven Tyler. Ela é toda transformada já. E o cachorro é igual a ela. E eu ainda vou, essa mulher vai com a crônica de livro meu. Olha, e a cachorra tem calça leg, roupa de bailarina, a roupa mais desconfortável possível, no calor, sabe? E assim, é uma pira. As pessoas daqui, elas jogam muito a pira no cachorro. Ó. É uma cachorrinha piruete, mas enfim, enfim, os meus cachorros, eles são
Eles estão comigo na vida há muito tempo. É claro que eu não vou dizer que é igual ter uma criança, peraí, mas é uma coisa, mas é uma outra profundidade. Ontem mesmo, eu quero mandar um beijo para minha irmã, porque ontem mesmo ela teve que sacrificar a Mel, que era a cachorrinha dela, e a gente estava no aeroporto, e foi muito triste. Mas foram 16 anos e foi muito belo. E o que o cachorro ensina é muita coisa, sabe? A pessoa querer, tipo, desmerecer isso para esse mundo tão... Ah, vai fazer uma criança como se você fosse masterpiece of DNA, né? Você tem o DNA de ouro, você tem que... que isso? Pelo amor de Deus, como é que você vai privar o mundo dessa maravilha? Da sua genialidade, beleza e tudo mais, né? Junto com a sua esposa, todos os dois. Eu falo, vai dar certo. Tá preocupado se eu estou cuidando do pet. Pô, esses cachorros me ensinaram tanto. A Mel chegou para minha irmã através de um e-mail de corrente que meu pai mandou na época, de cachorrinho abandonado, e ela tinha um rabo cortado. E eu teve com a minha irmã na vida por muito tempo. E quando a minha irmã, quando eu decido ir embora para Lisboa e levo meus cachorros e levo meu marido na mala, embora o mundo ache que ele que me levou, eu digo, não, quem levou o homem fui eu. Cada um dos meus papéis são outros, e não tem problema, eu gosto deles. Logo a minha irmã resolve ir e leva a Mel. E é uma confusão para levar, tão grande. Eu falo assim, cara, isso é muito amor, sabe? E ela tá lá sozinha com aquele cachorro, e aquele cachorro tá nela, e é uma coisa assim tão bela que o cachorro ensina, ele te espera, ele é teu amigo, ele te ensina a ter limite com determinadas coisas, ele pode te salvar em milhões de situações. Você pensa assim, pô, tô na merda, tô deprimida, sei lá, sem pensamentos que às vezes passam pela nossa cabeça, que possam ser suicidas ou o que for. Tempos difíceis, nós perdemos nosso pai, e tem lá aquele focinho te esperando. Cara, isso é uma coisa, sabe? E os pets, e agora que eu tenho um gato, que surge o gato, é muito bonito. É a vida acontecendo mesmo. Não tem, ai, mãe de pet, ela é louca. Então que seja. Não, eu acho assim, é que a expressão, como você falou, a expressão ficou estigmatizada. Ela foi debochada de meme de internet. Foi usada ad nauseam. Mas enfim, eu super. Inclusive, quando eu vejo os videozinhos de cachorro, que eu fico doidinha, tem uma coisa que, no olhar de um cachorro, que me lembra muito o olhar de um bebê. E, assim, Super. é o mesmo tipo de pureza, de ingenuidade, de descoberta, porque o cachorro está descoberta. permanente. Aquela espontaneidade, né? É uma coisa tão. Que você fala, meu Deus, eu olho, ele é tão cúmplice ali comigo, aquele cachorro, desembargador especialmente, que o ministro tem faraway eyes, assim, mais igual a mim, meu Romário. O desembargador, ele olha fundo no teu olho, aí meu pai falava assim, ele tá entendendo tudo. Eu falei, tá, pai, isso. Meu pai ficava falando, você não tá fazendo nada hoje. Eu falo, pai, ele é um cachorro truqueiro, não, mas... Agora, como eu sou uma dog person, eu não consigo olhar para o gato e ter a mesma relação. Tô aprendendo. O gato te ensina. Agora, com o Punch... Eu achava que eu ia cagar o gato. E aí tá rolando. Aí o gato surgiu. Aí quando o gato surgiu, começou uma obra na minha casa lá em Portugal, uma obra horrenda, tinha 1 ano. E foi logo depois que meu pai morreu. Eu falei, esse gato não vai voltar nunca mais. Botaram tudo abaixo. No outro dia, o gato tá lá, miau. E o desembargador odeia o gato. E eu achava que era gato, é a gate. Ela muda de gênero várias vezes ao dia. E gato persistiu, e a beleza desse gato persistia. E eu ia devagar, e ele me dando movimento. Eu falei assim, um dia eu dei meu marido falou assim, Guilherme, eu acho que eu sou tipo um gato. Aí ele falou, você acha? Ele disse, você é um gato, você sempre foi. Você só está reconhecendo agora. Olha aí. Eu tenho uma péssima experiência com gato. É por isso, eu sou traumatizada com gato, porque os gatos me odeiam. E aí eu não consegui nunca me aproximar de um gato, porque eu traumatizei, porque eu tentei me aproximar de gatos e os gatos sempre me rejeitaram agressivamente. Nunca foi tipo só um. Você tomou arranhão já e tudo? Hã? Já tomou arranhão de gato e tudo? Arranhão? Eu vou te contar a cena. Conta. Para depois a gente voltar para falar do macaquinho, Punch e da Helena. Tá. Estou eu. Sabe aquela cena que você fala, deprimida, com pensamentos esquisitos? Suicidas. Quando a bigode cai na cabeça. Mas eu estava mal, estava bem deprimida, sozinha.
Aí eu vou fazer o cenário e vai ficar muito, nossa, coitada, a classe média sofre, né? Aquela coisa. Mas é porque eu estava sozinha, deprimida, em Ué, Barcelona, no Réveillon de 98 para 99. Faz algumas encarnações. Aí, era uma época que eu estava super artística, estudando teatro e tal. Eu nunca soube desenhar, eu sou péssima de desenho, mas eu gosto de escrever. E uhum. eu comprei naquela época não tinha nada. Gente, o celular era. Tinha o jogo da cobrinha no celular. Cobrinha, cabo Então, da Ciolo. isso. Então, eu comprava cadernos, canetas, papelaria. Eu gostava de papelaria. E aí, eu fui para o Parque Güell, que é um lugar, para quem conhece Barcelona, Ai, lindíssimo. é lindo. Era dia 31 de dezembro de 1998, e eu estava lá, então, fazendo minhas resoluções de ano novo, e do tanto que aquele delírio, do tanto que eu ia, a partir do dia primeiro, ser outra pessoa, Isso. completamente, né? E já pensando na cor da calcinha, conforme já conversamos Claro, aqui. com certeza. A Parque Güell já dando uma cartela de cores, né? Laranjas e lagartos. E tudo que eu queria transformar em mim e tal. Estava nesse exercício lá concentradíssimo. Aproxima-se um gato. Um vira-gato, né? Um vira-latinha gato. Se aproxima de mim. E eu tô ali sentadinha. Até então não tinha trauma de gato. Então, estava receptiva, estava com a energia Uhum. para o gato. Não estava tipo, não gosto. Não, estava. Aí me comovi, falei, é um sinal. Olha aí, o universo me dando sinais de que vai rolar um afeto na minha vida, né? Assim, que o universo está aberto às minhas mudanças e aos meus desejos de ser melhor e de, Isso, enfim. isso. Porque é isso que você faz quando você está, né, procurando saídas para você Isso, mesmo. ainda mais quando você é bem jovenzinha. Isso, e olha que eu não estava sob É. efeito de drogas, nada, era tipo uma Você tá tarde. em Paris, só que em Barcelona, assim, um pouco. E aí o gatinho deitou no meu colo. Ele deitou no meu colo, e aí eu falei, ai, gente, o universo quer muito que eu seja feliz. Ah, que lindo esse gatinho. E foi ele que fez todos os movimentos de aproximação. Eu estava na minha. Você estava quieta, estava de boinha. Vamos lá. Ele veio e deitou no meu colo. Aí eu falei, né? Aí eu fiz um carinhozinho aqui atrás da orelhinha, né? Porque eu sou cuidadosa. Eu falei, Uhum. vou pôr a mão na cara, no rabo, eu sei que tem que tomar cuidado. É, Aí fui na orelhinha, ele fez assim e tal, e aí espreguiçou, e eu falei, gente, vou ter que adotar esse gato, que coisa maravilhosa esse gato. Eu estava com os olhos cheios d'água, de emoção, de entregue. com aquela lágrima que você tem que guarda aqui. Fica pronta para isso. E aí ele na minha cara. Eu passei o Réveillon arranhada daqui até aqui, do gato do Parque Güell. Scarface você ficou. E aí falei, universo, entendi, seu filho da... Você está querendo me dizer que não é para eu me abrir para ninguém, porque o universo... E aí, cara, aí eu já fiz toda a reinterpretação daquela cena, e já falei, tá vendo? Por que ninguém gosta de gato? Não, eu também era meio... são traiçoeiros. E aí eu acho que aí minha energia sobre gatos virou, então a partir de então todos os gatos me detestam, porque eu já chego perto de gato já falando, eu sei que você é, sei muito bem que tipo de gentinha que você é, viu, seu gato? Então ficamos nós dois nessa desconfiança mútua. Ficar com essa distância segura. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida de que macaquinho punch jamais faria isso comigo, assim como nenhum vira-lata do planeta. O macaquinho punch, eu acho que não. O do Elvis pegou o carro e foi-se embora, né? Que foi o do latino. Mas aí é do latino, né? Não vamos culpar. Eu também fugiria. Como é que é? Eu também fugiria. Então, não vamos culpar a vítima do latino. O latino cantou Renata, o Travis falou, chega. A deixa. É isso. Pegou o orangotango e vazou. Não, então, o macaquinho, o Punch, só tem amor para dar nesse planeta. Eu quero idealizar o macaquinho punch, sim. Vamos, escolho idealizar macaquinho Punch forever. Totalmente. De Bad Bunny para macaquinho punch, a idealização da semana. Nossa,
Bad Bunny, eu não posso nem conversar desse assunto, eu vou ficar vermelho, eu vou enrubescer. Muitas lágrimas, né? Muitas lágrimas, Flávia. Olha as diferenças. O macaquinho punch desperta o meu instinto maternal. O Bad Bunny desperta outros instintos. Instintos. Mamacita de outras maneiras. Mas eu não posso. Contenha. Não, com postura. Sou uma mulher respeitável. O macaquinho punch. Mas você falou que um dos elementos para você decidir não ser mãe é que você gosta de dormir. Eu passei 2 anos debatendo isso na terapia, menina. Meu Deus, dormir é muito bom, não tem como. E aí eu falava, eu não tenho nenhuma condição de ter uma criança, eu amo dormir, eu alternei, diferentemente de você, eu passei períodos que eu queria muito ser mãe, aí umas coisas também delirantes de ter 4, 5 filhos, eu achava que eu ia ser mãe de muito. Aí teve uma época que eu cismei que eu queria ser mãe de menino, eu nasci para ser mãe de menino, não sei o quê. Aí teve um período relativamente longo da minha vida adulta em que eu falei, não quero ser mãe mais, desisti, não quero, e passava muito a questão de ser dorminhoca, de ter uma vida... Mudar a tua vida toda. De ter uma vida bem resolvida, de ter uma vida muito focada em trabalho, muitas horas por dia e tudo mais. E passei 2 anos na terapia debatendo isso, claro que não falava só sobre sono, né? Mas assim, tudo que poderia mudar, inclusive o sono, e sobre o meu medo, 2 medos eu tinha centrais. Então, assim, eu tinha o desejo, mas eu tinha medo. É diferente de você, que não tinha desejo. Eu tinha 2 medos muito grandes de ser mãe. Um é que eu tinha medo de ressentir a criança caso eu fosse mãe e me arrependesse. E estou falando isso com todas as letras. Né? Se eu tivesse uma depressão pós-parto ou uma coisa dessas. Ou se eu fosse igual a Julianne Moore no filme. E acontece. Existem mulheres que se arrependem de ser mães. Existem. E eu tinha medo de ser mãe e me arrepender. E como eu tenho um grande senso de responsabilidade, é óbvio que eu jamais abandonaria uma criança, um filho. Mas porém, você saberia que se queria aquilo. E não tem volta. De projetar e de ressentir aquela criança, me ressentir daquela criança e de descontar nela. Eu tinha esse medo muito grande. E tinha um segundo medo muito grande, que era o de transferir para a minha criança a minha ansiedade. Não só de ser uma mãe muito ansiosa, mas de parir uma pessoinha muito ansiosa e vê-la sofrer da mesma forma que eu sempre sofri por ser tão ansiosa, né? Então, eu debati isso profundamente na terapia por 2 anos, assim, foram 2 anos intensos, em que esse foi o tema central. Não, e aí, lembra aquele pin que a gente pôs na figura paterna? Eu sequer problematizava se o meu marido, que é o pai da minha filha... Você estava no seu, né? Você estava focada na sua câmara da coisa. Exato. E aí, Pietra, no último minuto, ali, antes de eu parar a pílula, aí eu contabilizei o fato de que o meu parceiro queria muito ser pai, e aí sim isso pesou, mas a discussão por 2 anos não passou por ele, passou por mim exclusivamente. Mas quando eu decidi, uma das coisas que eu pensei ele quer muito ser pai, isso tem que ser levado em conta. Mas o que me fez decidir foi essa percepção de que o desejo estava lá. O desejo, de alguma maneira, de exercitar a maternidade estava lá. E que eu estava com medo, né? Então, tudo isso que eu estava resistindo era medo. Você foi insistentemente trabalhar isso em terapia. Então, você, né? E aí, eu adoro falar da minha maternidade, da experiência completa da minha maternidade. Então, tanto dessa mudança de ideia, quanto como é que foi quando eu finalmente engravidei e tudo mais. Mas a primeira coisa que eu sempre digo são experiências absolutamente individuais. Então, nada do que eu disser
é algo a ser... Para outra. Não, porque a minha maternidade teve características físicas que foram muito pertinentes só à minha pessoa. Uhum. A minha rede de apoio tem características peculiares que dizem respeito exclusivamente à minha dinâmica com a minha família e com o meu parceiro é construída. A Helena é uma criança que é única, que não vai, que nem que eu tiver outro filho um dia vai ser outro universo. Então, tem algumas coisas que eu acho que podem ser aproveitadas por outras mulheres nos meus relatos. E aí eu sempre pergunto: você gostaria de ouvir o meu relato? Você acha que isso pode ser útil para você de alguma forma? Aí eu super topo, porque eu adoro falar, eu adoro contar como é que isso foi. Se não, se você achar que, olha, não, pô... porque se você falar uma coisa que vai dar uma bad numa grávida, porque eu já escutei papo de amigo de dizer assim, escutei uma história de fulano e fiquei na maior bad, e não teve, depois não teve nada a ver. Eu, por exemplo, acho que eu não ia querer, sabe? Eu ia, tipo, deixa a minha experiência... Deixa a minha experiência... O que eu posso contar aqui, já que estamos num papo público, é que... E que eu não vou querer ter mesmo. Exato. E também que eu não estou querendo cagar regra para ninguém sobre nada. Nunca. É só para concluir, né? Enfim, caso alguém esteja curioso para saber sobre os meus medos e a minha maternidade, é que nenhum dos meus medos se concretizou. Nenhum. A minha transformação biológica foi instantânea. Eu soube o momento em que eu engravidei. Novamente, gente, essa minha experiência com esse corpo aqui que vocês estão vendo, e com a criança que eu tenho. Mas foi uma experiência biológica muito feliz, que transformou meu sono. Eu continuei dorminhoca igual, mas eu consegui adaptar a Helena meu sono, e não tive de me adaptar tanto a ela. E a minha ansiedade, eu também consegui não transferir para ela da forma que eu temia. Claro que alguma coisa ela vai pegar. Ela pega geneticamente, ela pega pelo exemplo, ela pega pela raiva. É o lance da vida, né? Exato. Mas esses dois medos, eu não ressinto a Helena não me ressinto da Helena de absolutamente um A. Então, a minha experiência com a maternidade foi muito feliz. Muito tem sido. E tem sido. A ponto de eu não querer ter outro. Para não estragar. Porque quem já está bom demais. Eu não imagino. Eu também não ia querer arriscar. Qualquer instinto de ter mais um filho. Eu pensei por um minuto, por ela. Eu pensei... essa coisa de, tem que ter um irmão. Essa espira, que também é outra... Meu marido também queria ter mais. Então, assim, brevemente eu cogitei, muito rapidamente eu cheguei à certeza, e aí foi diferente da experiência da primeira filha. Eu não tive que ir para terapia, nada, foi uma certeza que falou, não, a minha experiência com a maternidade está concluída com a Helena. Espero que seja pelo resto vida. Bom, vai ser, ela já existe na minha vida de uma maneira... Mas ela está plenamente satisfeita, abastecida, resolvida, né? Então, ficou muito fácil. E aí foi muito claro e ficou muito tranquilo. Eu resolvi que não queria mais. De qualquer forma, é a coisa mais individual que eu imagino que possa... Ao mesmo tempo que é a coisa mais universal, porque quando você... as mães, tem coisas que são muito universais da experiência de ser mãe, tem coisas que são 100% individuais. A Maria, que está aqui nos editando e nos acompanhando, ela tem 2 filhos, então ela certamente vai dizer o quanto que tem coisas universalistas da maternidade e o quanto que a experiência dela como mãe de 2 já é super diferente um com o outro, né? E que o trabalho dobra, kkkk, porque... Imagina em dobro, tem que querer muito. Agora, tem uma coisa que é muito similar no caso do macaquinho Punch com o caso do Ano, e que aí eu acho que a gente pode amarrar essa história toda, que é o fato de que o nosso queridíssimo Punch foi acolhido finalmente, não pela sua mãe, que realmente abdicou ali de exercitar a maternidade dela
com o Punch, mas por outro macaco do grupo, o Onsing, por um macaco macho. O que, parabéns, macaco macho. Você arrasou. Você arrasou. Mas que é essa noção do grupo socorrer. E de outras possibilidades, né? De família e adequação. Tipo, menino Simba, o leãozinho adotado pelo Mato do Timão e Pumba. E é isso, a gente se adequa, nem sempre as coisas vão ser da forma que se espera. Exatamente. E elas podem ser boas, e elas podem ser melhores ainda. Melhores eu não sei, porque cada coisa, se você nunca... Podem ser melhores ou piores, mas elas podem acontecer e podem vingar. Podem vingar, exatamente. Relações de afeto, relações paternais, maternais, elas igual no Jurassic Park, né? A vida dá um jeito quando as pessoas ou os macacos ou o grupo social está aberto a acolher. Então, existem experiências familiares do núcleo familiar ali primeiro, né? Muito difíceis, muito ruins, mas de pessoas que encontram figuras maternas, figuras paternas em outros do grupo social. Que necessariamente não é uma só, né? Que pode estar em várias pessoas. Cada pessoa, eu setorizo muito, as pessoas acham que isso é muita frieza, mas pelo contrário. Eu acho que essa pessoa eu consigo falar de coisa tal, e essa pessoa de coisa tal, e eu acho que isso é ótimo. Eu adoro, mas eu vou ver minha madrinha, que hoje a gente acabou chegando numa coisa que eu cuido dela, e eu falo assim, Lúcia, mãe não, madrinha, eu não quero mãe. A ausência me sumir. Eu gosto de ter essa ausência e não ser presença, e você ser a minha madrinha e eu cuidar de você, os papéis, a gente vai transitando pelos papéis na vida, né? E mesmo assim, quando, por exemplo, às vezes um dia a Helena pode, talvez, quando ela estiver grande, vocês estiverem, como eu tive com meu pai, e de cuidar dele, não só por estar doente, de estar para ele na vida como um adulto, né? Naquela hora onde a gente se encontra ali, sem ser uma obrigação, né? Que parece que é da mãe e do pai. É interessante isso, porque você tocou num ponto que você já tinha tocado lá atrás, mas ficou uma ponta solta. Você sabe que uma das pesquisadoras falou, inclusive, que um dos elementos que podem ter levado... Veja, não quero te psicologizar ao vivo e a cores aqui em público, não é isso, mas eu acho que é até uma dedução um pouco racional imaginar. Um dos elementos que podem ter levado a mamãe do Punch a rejeitá-lo é o fato de que talvez ela própria tenha sido rejeitada pela mãe. E a gente reproduz... Há repetições o tempo todo, né? Psicanálise tá aí, tudo. E, ao mesmo tempo, você encontrou um jeito de ter uma relação maternal com a sua madrinha. Isso. A minha comigo mesmo e todas as personalidades que me inspiram isso. E assim, a gente tem que... O negócio é a gente se fortalecer para a gente dar o nosso jeito e não deixar de ir naquilo que acredita. Porque é isso. Imagina se eu fosse ter um filho porque o mundo está me dizendo. Pô, cara, não. E tem muita gente que vai nessa, né? Não estou dizendo não tenham filhos, não é isso, mas a pessoa não quer e o mundo vai te levando. Aí vem uma pessoa e diz, queria meu pai disse um dia, queria ter um netinho. Eu falei, problema teu. Entendi? É isso. Você é tia? Não. Minha irmã também não vai ter. E nem teu marido? Meu marido ainda não, mas eu acho que o irmão dele deve ter. Meu marido também tem o sonho de não ter, porque não ter é um sonho, né? Então, porque também requer tomar cuidado para não ficar grávida, que ainda posso ficar. Requer, um monte de gente enchendo seu saco e dizer assim, não, gente, não vai rolar. E requer planos, outros, né? Vamos para não sei aonde daqui a... E dane-se, não tem criança para pensar, não tem isso. É o plano... E assim, é bom, né? Quando um casal está unido no plano igual. Não queremos. Isso. Aí a gente... Ele tem o Guilherme tem uma afilhada, a Luana. Ele é 10 mais novo que eu, meu marido. Aí ele falou assim, é importante? Eu falei, Guilherme se manca. E aí agora ele entendeu que é importante. Ela já está andando de skate, já está por aí, crescendo rápido. Boa. Eu senti uma emoção profunda quando eu fui tia. Deve ser muito legal. E a minha irmã...
é a minha irmã, né? Então, a gente é muito parceira, muito amiga, tem pouca diferença de E foi idade. antes de você ser mãe? Foi bem antes, sim. Ah, 4 anos antes, bem antes, veja. Né? mas faz diferença nisso. Faz diferença, sim. E eu, inclusive, esses 2 anos que eu passei na terapia debatendo, eu já era, né, tia já fazia um tempo. Eu senti uma emoção imensa ao ser tia, assim. Eu chorei copiosamente quando minha sobrinha nasceu. Foi 2 dias depois do Corinthians ser campeão da Libertadores, então eu estava já emotiva. Então eu saí do estádio, eu fui ver o Corinthians campeão. Aí eu fui do estádio para casa pegar a mala para embarcar para acompanhar o parto da minha irmã, acompanhar assim, né, na sala. Isso deve ser muito legal. E aí ela nasceu e eu fiquei, assim, a Laura, beijo, Laura, te amo, tia, te amo. Minha filhadinha, sou madrinha. Eu sou super, eu tenho uma mãe maravilhosa, eu tenho uma irmã maravilhosa, eu tenho uma madrinha maravilhosa, família de elefantas, né? Não é à toa que eu tatuei um elefante. Cadê? Uma elefanta mãe com uma elefantinha dentro. Porque assim, a família de mamães elefantas ou de titias elefantas, né? Que você sabe. Eu já sei que na praia tá junto, na calcinha já tá junto, do Réveillon, na faxina tá junto. Eu sei, falo, meu Deus, ela vai viajar. Eu sei que vai um monte de gente. Não é tanta gente, mas é um núcleo. Para mim é uma multidão. A multidão. E aí, quando a minha filhadinha linda nasceu, eu fiquei muito, muito comovida. Foi uma emoção assim, eu não sei nem narrar. Então, eu amo ser tia, e mesmo assim tive dúvida de se eu ia ser mãe. Então, você vê que as coisas não são automáticas, não é uma coisa assim automática. Mas hoje eu sou muito feliz, e sou muito feliz do Macaquinho Punch ter encontrado um auxílio. Eu também, o Macaquinho Punch, eu estou feliz por ele também. Que bom! Eu adoro vídeo de macaquinho, pode me mandar vídeo de macaquinho que eu amo. Eu queria que o algoritmo fosse mais macaquinho e menos outras coisas. Isso. E estava precisando de uma historinha dessa com um final feliz, né? Precisa. A gente precisa de razões para acreditar, precisa da lúdica. Você zoou Razões para Acreditar lá num dos primeiros episódios nossos, eu ficava vendo o videozinho do Razões para Acreditar para chorar, e eu falei que ficava, e olha aí, Macaquinho Punch mobilizou o mundo, olha aí, viva o Macaquinho! Desculpa! Tudo bem, tem razão, pode mandar isso, e eu aqui está ele de boia, deixa eu ver o que mais. Anfíbio não precisa, não. Diz que o orangotango do Macaquinho Punch esgotou nas lojas. Agora, certamente, já tem tatuagem de Macaquinho Punch. Macaquinho Punch, ele é o momento. E já tem algum capitalista criando o bonequinho do Macaquinho Punch. Sim, no carnaval, aqui no Acabou, não acaba, vai ter etapa mamilo de Macaquinho Punch. Exato. Eu estou pronta para dar meu dinheiro para tudo do Macaquinho Punch. Podem lançar o merchan. Eu amo, porque é minha consumista favorita. Ela vai a shows, ela frequenta, ela compra, ela se envolve. É isso. Ela é paulista. Locomotiva do Brasil. Rio Core. A gente está bem brasileirinha. É isso aí, amor. Adoro. Até semana que vem. Até. Beijos. Beijo. Agora que o carnaval passou, o ano começa de verdade. Eu te pergunto, por onde você tem acompanhado as movimentações desse ano eleitoral? Chegou a hora de aproveitar o pacote Eleições 2026 no Meio. Quem assina recebe mensalmente, em primeira mão, a nossa pesquisa Meio Ideia e também vai começar o dia com a nossa newsletter diária na caixa de entrada. Às quartas tem o Meio Político, nossa news especial que desmonta o xadrez do poder, com textos exclusivos de cientistas políticos e analistas políticos. E não para aí, no fim de semana tem edição de sábado com reportagens aprofundadas e entrevistas com grandes nomes da política, além do nosso streaming, com séries, programas e documentários originais sobre o que acontece no mundo, principalmente aqui no Brasil. Tudo isso por apenas R$15 por mês. No Meio, conversa sobre política tem profundidade. Assina.